Olá, que bom você estar aqui de volta para mais um papo sério entre mulheres cristãs. Hoje nós vamos continuar o nosso tema sobre o casamento. E eu quero deixar uma pergunta para você. Quem foi que disse que casamento teria que durar a vida inteira? Pois é, gente, quem disse que casamento tem prazo de validade? Mas antes que eu me esqueça, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque esse vídeo pode chegar para muita gente que precisa. Pois é, na Bíblia está escrito que o casamento tem uma referência. Nós já vimos, né, em Gênesis o que Deus determinou para o homem e para a mulher, para eles se casarem, para eles regerem essa terra, administrarem, dominarem, mas entrou o pecado. E o pecado atrapalhou, bagunçou. Cada um começou a viver pelo seu próprio coração, pelo seu próprio egoísmo. E lá em Coríntios, 1 Coríntios 7, diz que o casamento, ele é para valer. É um casamento de verdade. Não é um casamento que, no dia que eu não estou bem, no dia que eu não estou legal, eu quero me separar e aí eu vou para o meu canto e cada um vai cuidar da sua vida. Não é assim que funciona. O casamento, ele representa Cristo e a igreja. Cristo não fez isso com a gente. Ele não abandonou a gente. Ele continua sendo o marido da igreja, o esposo da igreja, da sua noiva. Então nós não temos esse direito. Nós não devemos deixar esse pensamento tomar conta das nossas mentes, de que a nossa vida foi pro beleléu, que a gente não tem mais compromisso nenhum e a gente agora vai seguir o nosso caminho. Aqui em Romanos 1, fala uma frase, um versículo muito importante que explica um pouco por que o nosso coração, depois do pecado, o que ele começou a fazer? O que nós começamos a fazer? Fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando um casal cristão, um casal casado, que já tem ali sua família, né, ou ainda está no início do casamento, e ele resolve tomar a decisão de se separar, ele está trocando a verdade de Deus pela injustiça. Aí você vai dizer, não, é porque a gente descobriu que a gente não se dava bem. Gente, não existe isso. Você vai descobrir isso todos os dias de um casamento de 50 anos que seja. Que você tem incompatibilidades, que você tem diferenças. O casamento é exatamente isso. É para você negar a sua alma, a sua vontade, e você viver para fazer o outro feliz. A grande verdade é essa. Só que a verdade do mundo não é essa. A verdade do mundo é o quê? Eu quero ser feliz, não importa se os outros vão ser infelizes com a minha presença, com a minha ação. Então, quando a gente está falando de casamento, por que um casamento, será que ele deveria realmente durar a vida inteira? Sim, ele deveria e deve durar a vida inteira, até que a morte os separe. Então, esse é o momento. É o momento de viver. Enquanto você está vivendo os conflitos do casamento, as dificuldades, você volte-se para Deus e pergunte a Deus: por que o meu coração está tão rebelde? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu não consigo pedir perdão? Por que eu quero viver uma vida independente? E a grande resposta que deve estar já nessa pergunta é o seguinte: porque eu não quero agradar a Deus. Eu não quero obedecer a Deus. Essa é a grande verdade. E aí os casamentos e essas famílias que têm sofrido desse mal da superficialidade, né, do hedonismo e do humanismo, né, porque o humanismo diz isso: você primeiro, primeiro você. Sempre você, primeiro, segundo, terceiro. Não importa o outro. Então, esses casamentos que têm vivido nesses tempos agora, eles estão sofrendo demais, né? As pessoas sofrem demais. Por quê? Porque ao mesmo tempo que elas querem viver essa vida independente, elas só conseguem ser felizes em Deus. Então ela vai entrar num primeiro, num segundo, num terceiro, num quarto casamento, buscando essa felicidade, buscando algo que elas ainda não descobriram,
mas que só Deus pode satisfazer e pode preencher. Então eu vou deixar aqui com você, para você comentar, não deixe de comentar, qual é a sua questão? Por que você ainda está pensando em se separar? Por que você ainda quer insistir nisso? Saiba que tem uma resposta, e essa resposta nós já estamos mostrando aqui para você na Bíblia. É buscar a Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas que você precisa serão acrescentadas.